Audio Jungle. Audio Jungle. E aí galera, vamos lá? Vamos ver hoje criação de tabelas. Vamos aprender como criar tabelas e quais os tipos de tabela. Então, o que são tabelas? Tabelas são objetos de banco de dados que contêm todos os dados em um banco de dados. Nas tabelas, os dados são organizados de maneira lógica em um formato de linhas e coluna, semelhantes a de uma planilha. Cada linha representa um registro exclusivo e cada coluna representa um campo do registro. Por exemplo, uma tabela contém dados de funcionários de uma empresa que pode conter uma linha para cada funcionário. E a coluna representa as informações sobre o funcionário, número de telefone, o nome, endereço, o cargo, entre outras. No exemplo do lado aí, a gente está falando sobre carros. Na linha 1, tem um carro da marca Fiat, o modelo é Uno, o ano 2010, a cor é branca e o valor é R$ 30.600. Ele tem duas portas e é flex. Toda a linha 1 está falando de apenas um carro, beleza? Enquanto as colunas está falando dados específicos dos carros, a marca, o modelo, a cor, tipos de tabelas mais comuns. As convencionais. As tabelas convencionais são aquelas que são gravadas no banco de dados mesmo. Aquelas que quando você desliga tudo, que o servidor cai, volta, vai estar gravada, vai estar com a consistência lá no banco de dados. Essas são os tipos convencionais. Tem as tabelas temporárias locais, que são aquelas que enquanto você tiver com a sua sessão aberta, ela vai estar funcionando, ela vai estar existindo. Você desligou sua sessão, acabou a sua tabela. E ela também é chamada de local, porque é só naquela sessão, só naquele seed que vai poder ler ela, que ela só vai existir naquele seed, naquela sessão. E as tabelas temporárias globais, elas vão existir em todas as sessões que estão abertas naquela instância. Enquanto a instância estiver ligada, estiver aberta, estiver funcionando, essa tabela está existindo. Depois que desligar, depois que fechar aquela instância, fechou também a tabela, acabou. São voláteis. Beleza? A sintaxe simples lá no site da Microsoft para criação de tabela é essa: create table, database, ponto, esquema, ponto, nome da tabela, ou você pode excluir o banco de dados e escrever esquema, ponto, tabela. Ou você pode excluir também o esquema, fazendo só create table, nome da tabela e as colunas com as suas definições. Tranquilo? Mais para frente vamos ver isso na prática para ficar bem mais fácil. Criando as tabelas. Como cria tabelas de banco de dados? As tabelas convencionais. Como eu falei agora há pouco. Create table, banco, esquema e tabela. Coluna 1, o tipo de dados, que já estudamos o tipo de dados. E as definições. Se é null, se é chave primária, se tem algum esquema default, se ele vai se auto-incrementando. Aí, tabelas temporárias locais. Mesma coisa, só que como eu já expliquei, ela vai só funcionar naquela sessão. Tabelas temporárias globais. Mesma coisa, igual eu expliquei, vai funcionar apenas quando a instância está aberta. As tabelas também podem ser declaradas como variáveis. Você pode digitar lá, declare x, declare o nome da variável, né, @x, tipo da variável inteira de índice, igual valor 2, vírgula, variável y, varchar de 10 com valor rosa, e já vem emendando junto, select e variável y com nome de quantidade, vírgula, variável y com nome de produto. Ficou complicado? Assim, vamos descomplicar agora. Vamos lá na prática, vamos olhar fazendo os códigos que vocês vão ver que não tem nada complicado. Então vamos praticar, né? Chegando aqui, abri a instância, já estou logado. Vamos lá. Primeira coisa, eu vou criar um banco de dados. Create database. O nome do banco de dados.
Aqui eu vou botar SQL dicas, fundamentos de banco de dados. Beleza? Vou dar um Go aqui. E já que eu criei esse banco de dados, eu vou botar um use SQL dicas, underline, fundamento de banco de dados. Opa, banco de dados. Ponto e vírgula. Outro Go. Vamos selecionar e execute. Nesse momento, ele criou nosso banco de dados. E aqui, ele já selecionou esse banco de dados para a gente. Tá aqui, ó. Está marcado aqui, SQL Dicas, Fundamento de Banco de Dados. Aqui, ele criou o banco de dados de acordo com a base Model. Agora vamos criar as tabelas. Create Table. Eu vou botar um nomezinho simples, só para vocês entenderem, tá? O primeiro, SQL Dicas. O nome do banco de dados, ponto. O esquema, DBO, Database Owner, é o esquema padrão da SQL Server. E o nome da tabela. O nome da tabela, vamos botar teste 1. Beleza. Vamos abrir e fechar, porque aqui vai ser as colunas aqui dentro. Vou botar para cá, um ponto e vírgula para terminar a sintaxe, né? As colunas. Vou botar aqui. Coluna. Vou botar coluna 1. Do tipo int. Ela é identity. Ela não vai aceitar números vazios. Not null. E a coluna 2. Essa coluna 2, ela é do tipo varchar. Vou botar bem pequenininho aqui, vou botar de 10. Só essas duas só por enquanto. Beleza? Vamos selecionar e vamos executar. Ó, comando completado com sucesso. Vamos atualizar aqui os bancos de dados. O nosso está aqui, ó, SQL Dicas, Fundamento de Banco de Dados. As tabelas. Tá aqui, ó. Se eu abrir ela nas colunas, vai estar coluna 1, coluna 2. Int, not null. Coluna 1. Coluna 2, varchar e aceita nulos. Beleza? Criamos a primeira tabela. O banco de dados já está selecionado. Eu posso fazer o seguinte. Create Table. O esquema DBO, Database Owner, ponto, teste 2. Eu vou copiar isso aqui tudo. Vai ser a mesma coisa. Teste 2. Coluna 1, int, identity, not null. Coluna 2, varchar de 10. Vamos executar. Criou também. Se eu vim aqui e atualizar o banco, e vir nas tabelas, já tem coluna, tabela 1 e tabela 2. A princípio elas têm que ser igual, né? Tá lá, ó. Coluna 1, coluna 1. As tabelas exatamente iguais, pois aqui foi iguais. E tem o terceiro tipo para fazer a criação da tabela. Create Table. Teste 3. Vamos colar de novo aqui tudo. Teste 3. Vamos ver se funciona? Funcionou. Vamos atualizar a nossa base de dados? Vamos atualizar só as tabelas aqui. Atualizei teste 1, teste 2 e teste 3. Todas foram criadas. A minha dica é, sempre que possível,
fazer da primeira forma, selecionando o banco de dados, o esquema e o nome da tabela, beleza? Mas as três formas ele funciona. Corre o risco de você vir aqui, selecionar um banco de dados master e criar dentro de banco de dados master. Mas, fazendo desse jeito aqui não tem problema. Você pode estar em qualquer banco, ele vai selecionar o banco certinho. Beleza? Essa é a tabela convencional. Vamos para as tabelas temporárias agora. Tabelas temporárias. Vamos lá. Create table teste temp 1. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Ctrl C, Ctrl V. Beleza. Tabelas temporárias. Vamos lá. Só que na temporária tem uma hashtagzinha aqui, né? Se eu executar ela aqui, ó, funcionou. Aí, qual é o lance da tabela temporária? Se eu vim aqui, ó, vou aqui abrir uma new query. Se eu vir um select asterisco from table 1, não, é table 1, não, é tabela 1. Teste 1, foi mal. Se eu vim aqui, select asterisco from teste 1 e executar o comando, ele vai me trazer. Tá vazio, mas ele me traz. Se eu vim select asterisco from, deixa eu copiar o nome dela aqui, teste tempo 1, ele não vai achar. Mas se eu copiar esse comando, copiei ele, aqui que eu criei, né? Eu vim aqui e pedi para selecionar ele. Executar, ela vai achar. Porque ela é temporária. Ela só funciona nesse ID, nesse seed. Seed é um ID da sessão. Onde é que eu vejo o ID da sessão? Aqui, ó. Meu ID da sessão agora é a 55. Se eu vir nesse daqui, meu ID de sessão é o 57. E ele só vai funcionar aqui na 55. Ah, beleza. Não, mas agora eu quero fazer o contrário, eu quero fazer diferente. Eu quero criar essa tabela para que todo mundo que tiver logado na instância aqui funcione. Vamos lá. Vou botar aqui temp 2. Deixa eu copiar logo aqui. Executar. Foi criado. Então, vamos lá. Select asterisco from temp 2. Selecionando daqui que eu fui criado. Selecionou. Vamos ver por aqui? Select asterisco from temp 2. Executar. Ó, daqui também foi. Então, se eu executar as três, deu erro porque a do meio, temp 1, nessa seção. Ela foi feita apenas na seção 55. Se eu vir aqui e executar, vai achar ela. Essa aqui é permanente, ela é uma das convencionais. Ela vem para gravar no banco de dados. Essa aqui ela foi criada só na seção 55. Se eu vier agora criar na seção 57 uma tabela de temp 3 com uma só hashtag, ele vai criar. Criou. Mas aí eu vou selecionar ela aqui.
temp3, vou executar, também conseguiu achar. Se eu for na 55, eu não vou achar o temp3. Não existe temp3 aqui. Ela foi criada só na 57. Certo? Eu vou criar agora aqui uma global nessa seção aqui. Temp4. Ela tem duas hashtags, né? Ctrl C, deixa eu jogar aqui no meio. Com duas hashtags. Vou criar temp4. Execute, criou. Agora eu vou selecionar. Aqui selecionou. Eu vou voltar aqui e vou executar daqui. Também funcionou. Se eu vim aqui nessa seção aqui e finalizar ela, não quero salvar. Eu vou pedir a temp4 agora. Não existe mais. A seção que ela existia era aquela 55 ou 57. Como ela não existe mais, a tabela temporária também não existe mais. Ou seja, tabela temporária, tabela permanente tem essas três formas de criar. Com todo o caminho, né? Banco de dados, esquema e o nome. Aí omitindo o banco de dados, omitindo o banco de dados e o esquema. As tabelas temporárias podem ser criadas de forma que seja lida apenas na seção onde você está, com uma hashtag, ou pode ser criada para ser lida em todas as seções daquela instância. Uma curiosidade é sobre as variáveis tipo tabela. Você pode vir aqui, ó, declare arroba 1 com o nome int recebendo valor 10 arroba 2 varchar, se é varchar, o tamanho, né? Vou botar o valor 10 aqui, recebendo o valor carro. Como as declarações são feitas, toda vez que a gente declara uma variável, ela funciona junto com o select. Ela não funciona sozinha, né? E nem a gente pode selecionar ela depois. Tem que ser tudo num script só. Select arroba 1. Vou chamar de quantidade, QTD. Opa, QTD, vírgula. Arroba 2. Vou chamar de produto. Vamos selecionar eles aqui, vamos executar. E tá lá, QTD 10, produto carro. Igual foi falado aqui, ó. Int 10, produto carro. Eu encerro esse vídeo por aqui, galera. Então, até a próxima aula.